Olá, pessoal. Meu nome é Jamile Marques. Eu trouxe um conteúdo para a gente debater aqui, que é uma dúvida comum, né, entre os alunos e gestores de gestão de projetos, que é a viabilidade econômica financeira do projeto. E assim, para quem não fez MBA em gestão de projetos, de repente nunca viu, nunca teve contato com esse tema. E aí aqui vocês vão ter um primeiro insight do que seja esse tema, viabilidade econômica financeira do projeto. E a grande dúvida, na verdade, a grande questão que muitas vezes gera dúvida é a seguinte: qual é a diferença entre a viabilidade econômica financeira do projeto e do que o projeto entrega, né? A gente sabe que um projeto, por natureza, por definição, ele vai entregar sempre um produto, um serviço ou um resultado. Então, quando a gente fala da viabilidade econômica financeira de um projeto, a gente vai estar falando da relação do projeto com o que ele entrega. E aí é interessante que vocês percebam aqui nesse slide, eu estou também gravando esse material para o Instagram. Então, obviamente, no Instagram não dá para ver a tela, mas se vocês desejarem um material de apoio, o que eu estou apresentando no YouTube, basta me mandar um inbox que eu disponibilizo o material para vocês. Então, é o seguinte, quando a gente fala da viabilidade econômica financeira, pode vir essa dúvida. Como é que faz para você se livrar dessa dúvida e entender de uma vez por todas esse conceito, a viabilidade econômica financeira de um projeto? Bom, o que que isso quer dizer? Quando eu penso na operação, eu estou falando dos produtos, do serviço ou do resultado que esse projeto entrega. E aí, o grande lance é entender que quando você faz uma análise da viabilidade econômica financeira do projeto, você vai necessariamente precisar considerar os dados da operação, né, desse produto, serviço ou resultado que o projeto vai entregar. Porque, por um racional lógico, se o fluxo de caixa desse produto, serviço ou resultado não for favorável e não apresentar os parâmetros favoráveis, significa que aquilo que o projeto vai entregar não é economicamente e financeiramente viável. Portanto, se ele vai entregar algo que não é economicamente e financeiramente viável, não faz sentido executar um projeto. Que, por definição, também a gente sabe que os projetos eles são executados sempre para gerar riqueza, né? Então, nenhum projeto, em hipótese alguma, conceitualmente falando, vai ser executado para não gerar riqueza, né? Ou seja, para fazer prejuízo e riqueza. Não, pelo contrário, ele sempre vai ser feito com o intuito de gerar riqueza. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai usar três variáveis VPL, tira e payback. E com essas três variáveis, que na verdade são projetadas, considerando a operação daquilo que o projeto entrega, é que vai ser dada o aval para você executar o projeto ou não, né? Então, é óbvio, né? Existem outras variáveis também, mas com essas três em mente, VPL, tira e payback, você já conseguiria resolver essa questão de decidir pela execução ou não de um determinado projeto. Então, o que pode ficar confuso aí é isso, mas poxa, peraí, Jamile, a gente está falando da viabilidade do projeto, mas você vai usar os dados da operação? Como é que é isso, né? Porque o projeto ainda não é operação, né? E aí a gente vai usar os dados da operação para entender se o projeto deve ser executado ou não. Essa é geralmente a dúvida que surge, né, no nosso dia a dia. E aí sim, você vai usar os dados da operação, porque são os dados da operação, a projeção da operação é que vai dizer se esse produto, se esse serviço, o resultado vai se pagar no tempo, se ele vai ter um saldo, um fluxo de caixa positivo, trazido a valor presente, é isso que o VPL faz, descontado o investimento. Se a taxa interna de retorno, que é o TIR, é mais atrativa do que a taxa mínima de atratividade do mercado, o tempo de payback, ou seja, o quanto tempo você vai reaver todo esse investimento. Então, você usa essas três variáveis para entender se a operação justifica a execução do projeto. Aí, vou te dar um exemplo,
que está aqui no material de apoio, que é pensar num projeto de construção de usina fotovoltaica e pensar na produção de energia. Então, nesse contexto, o projeto é a construção da usina fotovoltaica. Isso é o projeto, ele pode durar, por exemplo, 8 meses, né? Que aqui no material de apoio eu falo num projeto de 8 meses. Já a operação de uma usina de energia fotovoltaica, ela pode durar muitos anos, né? Pode durar décadas. Então, aqui no exemplo, eu estou dizendo que ela vai durar 25 anos. Então, isso está bem diferenciado. O projeto é a construção da usina solar fotovoltaica. O que que ele vai entregar? Um produto, que é a própria usina construída. E durante a sua operação, esse produto vai gerar energia. Então, a produção de energia é o que vai derivar desse produto usina que a construção, que é o projeto, vai entregar. E pode ser, por exemplo, uma operação de 25 anos. E aí, qual vai ser o cálculo, né, para designar se a gente vai ou não executar esse projeto de 8 meses para construir uma usina? Se o VPL é positivo, se a TIR é maior do que a taxa mínima de atratividade e se o payback ele é curto o suficiente para justificar o investimento. E aí, se sim, se todos essas três variáveis derem positivas, né, no sentido VPL positivo, TIR maior que a TMA e payback baixo, né, baixo o suficiente para justificar o investimento, aí sim será executado o projeto. Por isso que é uma maneira indireta de você pensar, né? Ou seja, você traz os dados da projeção da operação para justificar se você vai executar ou não o projeto, tá? Então, quando a gente fala da energia solar, essa é a decisão que se toma. E aí, a partir do momento que se decide de fato que o VPL é positivo, a TIR é maior que a TMA e o payback é baixo o suficiente para justificar a execução do projeto, aí sim você entra com toda a fase de planejamento do projeto. E aí todo aquele ciclo de vida que o PMI nos sinaliza, né? Você vai ter a fase de iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento, para aí sim projetar como é que será construída essa usina solar fotovoltaica, tá? Então, essa é a diferença entre a viabilidade econômica financeira, quando a gente pensa da perspectiva do projeto e da perspectiva do produto. No jargão ou na literatura, você vai encontrar sim, viabilidade econômica financeira do projeto. E aí, o ponto de atenção é entender que você vai, na verdade, usar os dados da produção para entender qual vai ser a viabilidade desse projeto ser executado ou não. E aí você vai revisitar o conceito de projeto, que é um empreendimento, um esforço no tempo e que necessariamente gera riqueza, né? Ele não é um esforço para destruir riqueza, pelo contrário. E aí você vai entender que o projeto só vai ser executado se for entendido que durante a operação daquilo que ele entregar houver geração de riqueza, tá bom? Então fica aí essa dica. Bons projetos, a gente acredita muito que os projetos bem geridos podem gerar impactos positivos no mundo, e aí é por isso que eu trago aqui alguns conceitos sobre a gestão de projetos, especialmente projetos socioambientais, mas vocês devem perceber que esse conceito se aplica a qualquer tipo de projeto. Então, se você gostou desse conteúdo e quer receber o material de apoio, é só me sinalizar aqui no YouTube e também no Instagram. Manda uma mensagem para mim, inbox, que eu já te disponibilizo o material. Obrigada, até a próxima.